Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa Enfim, tarde, chegamos no prof. nosso 10º encontro. Tudo bem, Josi? Deu certo seu áudio, que ótimo. A Josi estava testando ali, que bom que deu certo. Então, estamos iniciando o nosso ciclo, né? Nosso ciclo se findando, mais uma jornada de conhecimentos, das nossas histórias. E hoje nós vamos ter um momento bem especial. Nós vamos ter um momento de compartilhamento, feedback. Nós vamos ter uma ação um pouquinho diferente para vocês construírem o feedback de vocês com um olhar já na autoavaliação, o que nós, enquanto equipe, podemos melhorar e aprimorar enquanto prática pedagógica na realidade da nossa escola. Lembrando da importância, né, das câmeras abertas, para que a gente possa, então, ter esse ambiente participativo, para que a gente possa compartilhar as nossas ideias e opiniões. E os objetivos da nossa reunião de hoje, sendo a terceira jornada, é esse ponto de chegada, né, da nossa viagem que nós cumprimos. Então, ao longo dessas 10 semanas, nós trouxemos, então, a prática da reflexão, dos aprendizados do nosso grupo de estudos, também a valorização do feedback como um processo de aprendizagem, a fim, assim, da gente impulsionar o crescer profissional, não só nosso, mas também daqueles que estão ao nosso redor e dependem das nossas práticas, das nossas ações pedagógicas para um bom desenvolvimento. Inspirar-se nas experiências dos colegas para promover essa inovação e as inovações das nossas práticas. Hoje a gente vai construir um álbum. Geralmente, quando a gente faz uma viagem, a gente fica repleto de fotos, né, do último passeio no celular, a gente grava no Drive. Então, hoje a gente vai fazer o nosso álbum de memórias, tá? Então, quem já está com computador ou com o celular aí, se preparem, reservem uma foto de vocês, pode ser inserida depois, mas para que vocês possam montar o álbum individual. Nós vamos fazer a avaliação da nossa jornada, e daí, então, nós vamos ter aí 60 minutos para daí a gente conseguirmos, né, partilhar as nossas experiências. Nós vamos fazer alguns combinados, vai durar aí a apresentação de 5 a 6 minutos, para que daí a gente consiga num tempo hábil, né, conseguir todos realizar a apresentação sem extrapolar do nosso horário, tá? E daí, para finalizar a nossa jornada, então, a gente vai ter o momento de encerramento com o compartilhamento das ações dos colegas. Então, para falar hoje do nosso álbum de memórias, nós vamos falar exatamente desse momento, né, de como bons aventureiros, da gente registrar, construir as nossas memórias. Nós vamos acessar agora um material com páginas e nesse álbum você vai encontrar a página com o seu nome, tá? Nessa página que está o seu nome, você vai colocar uma imagem sua, tá? Que vai te representar. E também vai inserir uma imagem que representa o tema, a estratégia trabalhada, daquilo que vocês viram durante a jornada. Não, eu gostei da paisagem pedagógica. Eu vou lá na aula da paisagem pedagógica, vou acessar o slide, vou tirar um print, vou colocar aqui uma fotinha do que mais significa. Eu vou fazer aqui para vocês observarem como que vai ser montado. Não é difícil, tá? A gente vai ter um espaço igual aquela malinha que a gente organizou lá no começo da viagem, hoje a gente vai fazer o nosso álbum, tá? E registrar também aquilo que para nós foi essencial e importante durante essa jornada. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nessa parte principal uma imagem pessoal, tá bom? Um registro do grupo, porque daí depois eu vou fazer um compilado de cada imagem, vou conseguir colocar de vocês. Aqui eu vou escrever uma frase que vai representar essa jornada para mim, e eu vou colocar uma foto, então, daquilo que representou para mim o processo de aprendizagem. Então, eu estou indo lá no meu espaço, dentro mesmo do Classroom, tá? E daí eu vou pegar o slide da paisagem pedagógica. Eu posso pegar lá, eu vou pegar dentro dele uma foto, um print, né? Por exemplo, eu gostei da taxonomia de Bloom, então eu vou pegar lá esse resultado, essa foto, vou colocar e ao lado eu vou escrever uma frase. Posso copiar a frase da internet, posso pegar alguma frase de encerramento que me marcou, que para mim foi importante, ou posso registrar alguma fala pessoal, tá bom?
e daí vocês vão construir esse documento para nós agora, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês no link, no chat, daí vocês terem aí 5 minutinhos para vocês construírem, tá bom? Quem não está com o computador, registra para mim que não está aqui no chat, tá bom? Para daí realizar essa atividade posteriormente. Eu vou postar lá no Class também, para que vocês tenham ciência, né, do álbum, tá, da turma. Eu já vou postar lá no Class, para que vocês também possam, mesmo que se não for agora, porque não está no computador, daí vocês possam colocar o registro, tá? Por favor, até sexta-feira, se todo mundo colocar álbum da turma. E daí vocês conseguem postar, e daí a gente também aqui, enquanto formador, consegue utilizar, né, para a gente fazer os nossos registros também enquanto equipe, tá bom? Então, podem acessar, vocês vão ter lá o documento de vocês, tá bom? Cada um com o seu nome. E daí, vocês vão registrar, então, um print de algum momento que você achou legal. Estou colocando aquele momento do acolhimento, aquela análise do vídeo que a gente fez do cachorrinho, lembra? Foi bem importante para a gente refletir mesmo a prática da análise punitiva da avaliação. E depois eu vou colocar uma frase. Então, cada um coloca um momento da jornada que te marcou, registra, tira um print, coloca a fotinha e depois vai colocar, então, a frase, tá bom? Adriele. Oi, pode falar. Fernanda, eu e a Graziela estamos participando no mesmo note, porque está aqui em reforma, nós conseguimos um note só, tá? Então, Tá, tranquilo. provavelmente nós vamos fazer essa atividade depois. Ou Tá uma bom. faz e a outra depois, tá? Isso, depois vocês registram, não tem problema não, tá? É, porque eu estou no celular e o celular, essas atividades é ruim, né? Não é fácil não, para fazer o registro. Eu coloquei a frase de Kleistel, tá? Lá da nossa reunião sobre paisagem pedagógica, que fala quando você começa a pensar na aprendizagem não como algo mágico, mas como um conjunto de habilidades, essa experiência, a ideia da própria aprendizagem pode ser estimulada e se torna uma possibilidade interessante, tá? Porque o vídeo nos refletia bastante isso, né? As habilidades que aquele cachorrinho tinha, muitas das vezes, para aquele processo avaliativo não era válido. Mas ele possuía habilidades, isso ele provou, né? Salvando a vida daquela moça. Então, é essa reflexão que a gente vai fazer aqui, tá bom? É uma autoavaliação do processo individual que cada um conquistou dentro do GE, tá bom? Pode perguntar, Adriane. Então, gente, professora, tem essa atividade aí que eu vou tentar fazer, tá? Porque o computador tá bem lento, também tô em casa hoje. Deixa eu perguntar, qual vai ser a ordem das apresentações? A minha é hoje, né? Porque eu Isso, pedi eu vou passar aqui para você. Eu pedi para fazer em casa porque no trabalho não consegui bem aproveitar difícil, muita né? coisa. Não consegui. Falei com a diretora, falei, olha, pelo menos a apresentação, porque, enfim. Tá bom, obrigada, tá? Eu já coloco a ordem aqui de Agora, apresentação. 4 horas, antes das 4, assim, eu vou terminando aqui correndo, eu vou ter que ir lá. A gente organizou um encontro dos sextos com os quintos anos. Daí, se eu puder participar o quanto antes, para mim também é bom, porque daí minha cabeça já fica livre. Mais tranquila. Não, fique em paz, tá? A gente já vai organizar aqui as apresentações. Assim que a gente já terminar a atividade. Andriele, eu não estou conseguindo escrever nada naquele slide. Eu fui lá no meu nome, mas eu não consigo, parece que não tem movimento ali para fazer qualquer alteração.
Mais alguém não está conseguindo editar? Eu acho que eu coloquei para edição. Pode falar, querida. Tá público, Regina? Eu vou até compartilhar novamente, tá? Pode Eu não tô, perguntar, Adriane. eu não consigo visualizar se está público ou não. Aqui no cantinho superior, tá vendo? Ele tá nesse globinho, ó. Quando tá fechado, fica um cadeadinho. Aqui tá para todo mundo. Tá, mas eu estou Verifica tentando no ó, seu. mudar aqui, entrar nas palavras, eu não. Você não consegue editar, né? Não, eu fui lá no slide que está o meu nome Sim. e ele não faz qualquer edição. Porque aqui para mim dá tranquilo. Eu só estou vendo você e a Josiane como estando na visualização, mas pode, não é nada. Nem selecionar nada, né, Regina? Mas você se encontrou lá, né? Ele seleciona, mas ele não deleta, ele não retira nada. Agora eu estou vendo o teu nome ali, agora Você viu tirou. que eu tirei. Você tirou, isso. Isso. Você não consegue colocar nada. Eu não consigo colocar nem tirar nada ali do que tem. Tá. O que eu vou pedir para você? Tenta ir a algum espaço. Por exemplo, vai lá no slide da reunião, coloca o print e coloca aqui por cima mesmo das letras. Vê se você consegue, só com o print. Ou até mesmo vai no Google, tira um print de alguma frase e você coloca só a foto por cima. Sem precisar registrar, entendeu? Sem precisar escrever. Eu tentei fazer isso, mas vamos ver a outra tentativa. Oi, Josi, pode perguntar. O meu também tá bloqueado, não dá para fazer nada. Já mexi em tudo aqui. O que será que eu... Vamos lá. Tentem novamente. Pelo menos atualizar. Eu tentei copiar e colar, não foi. Que estranho. Tá como editor. Tá copiado o link. Ah, eu vi um. Opa, agora deu certo. Tinha uma Deu palavra atualizar lá em cima no canto direito superior, eu atualizei e agora ele Deu certo. deu Perfeito. certo. Que bom. A Tânia chegou, a Tânia já conseguiu se encontrar aqui no. Vai ter um nome, tá? No teu slide, para daí você conseguir registrar. Pode colocar uma foto sua lá na parte principal, e depois você vai buscar dentro das nossas práticas de metodologia, do tema, né? Você vai colocar, então, um registro daquilo que te chamou a atenção no nosso grupo, tá bom? Durante o nosso processo de estudos.
Ai, que lindo! Tá ganhando forma o nosso álbum. Eu deixei ele lá no Classroom também, tá? Adicionei para vocês. E daí, conforme vocês forem realizando, mesmo que não consigam realizar hoje, eu preciso que até sexta-feira a gente consiga fazer essa correlação aí, tá bom? Então, cada um aprendeu, vai editando, vai colocando o seu álbum, que vai ficar a memória aí do nosso processo de aprendizagem dentro do nosso grupo de estudos, tá bom? Professora, lá dentro do Class fica na onde ali? É álbum da turma? Eu tô vendo aqui, mas eu não tô tendo parte para mim entrar aqui. Peraí, deixa eu verificar aqui. Isso mesmo. Deixa eu clicar aqui. Eu vou ter que linkar ele. Peraí, só um minutinho. Isso, agora foi. Antônio, obrigado pela observação, tá? Algum ou alguém de vocês gostaria de compartilhar a escolha da frase, a escolha da imagem? Qual foi o momento da nossa reunião que mais chamou a atenção para uma mudança ou para um feedback positivo dentro da sua escola, para uma autoavaliação pessoal enquanto equipe pedagógica? Alguém gostaria de pontuar? A escolha da frase? Regina, Adriane, alguma de vocês gostaria de comentar? Professora, eu estou concentrada aqui na minha apresentação, não tenho cabeça para fazer, tá? Estou finalizando aqui. Vou até sexta-feira postar, porque esse computador a gente deixa de trabalhar com o notebook de casa e quando vai ver ele está mais lento do que o do serviço, porque no serviço também não tem condições, né? Tá lá. Estou catando Beleza. milho aqui. Obrigada, Adriane. Aqui o que eu posso falar também, falando, né, Adriana? Pode falar, Regina, obrigada. O que foi bem interessante nessas últimas semanas, quer dizer, na verdade, o terceiro trimestre, de modo geral, né? Mas nessas últimas semanas foi esse trabalho um pouco mais intenso esse ano em relação ao Se Liga, né? Uma tensão um pouco melhor, não sei se melhor, né? Mas de alguns professores, da equipe como um todo, em relação ao Se Liga, né? Não pensando somente para mudar nota ou só para passar, né? De uma recuperação, para dar um outro olhar. E por isso, esse olhar para o aprendizado de cada um do estudante, né? sem comparações, né? Porque ele não fez o ano todo, agora ele fez alguma coisa, mas se ele fez, ele está entendendo, por que não? Né? Ele está mostrando conhecimento, né? Aí a gente tirar aquele estigma, né, dele. Porque aquele aluno é vagal, não fez nada o ano todo e agora eu tenho que passar, né?
Então, mas a gente conversou bastante e acho que esse ano foi um dos anos que eu senti bastante um compromisso, um olhar diferente para o Se Liga, pelos profissionais. Obrigada. E olha que bacana, né? Quando a gente intensifica esse olhar, eu acho que foi um dos anos, né, que a gente teve essa mudada de chave aí, onde nós começamos a pensar, então, se liga como um processo realmente de recomposição de aprendizagens, aonde ficou mais evidenciado quais são as habilidades que o meu aluno ele precisa adquirir. De maneira que essa construção, ela não partiu só da equipe, mas também dos professores, essa construção coletiva com as famílias, né, com os responsáveis e também com os estudantes. Por quê? Durante a pandemia, o Se Liga foi exatamente, né, desenvolvido para suprir uma necessidade daquele momento. Então, realmente foi, né, adaptado, acolhido, para que os alunos pudessem ter uma média, uma nota daquilo que eles não vivenciaram durante o processo. E foi aquilo de tapar buraco, infelizmente, né? A gente acabou aprovando alguns alunos que, naquele momento, não tinham as condições para aprovação. Mas, né, durante a pandemia, a gente teve todo esse processo de inclusão, de processo de entender a realidade dos alunos, das famílias onde estavam isoladas, e acabou que o Se Liga foi só para dar nota, né? E agora, essa consciência dos professores também entenderem os níveis de aprendizagem, né? Utilizar os descritores de menor acerto realmente para uma recomposição de aprendizagem. Então, é esse olhar que agora vem uma nova cultura, né? E é isso aí, Regina. Parabéns pelo processo da sua escola. Obrigado pelos momentos que nós tivemos aqui, tá? E obrigado sempre aí pelas contribuições. E agora a gente vai fazer um check-out. Para a gente finalizar nossa viagem, a gente tem que dar um feedback e fechar esse momento, né? O nosso último capítulo. Então, o que a gente vai registrar? Cada um de vocês vai acessar um Forms e ele vai estar aí para vocês. Então, vocês vão conseguir registrar aquilo que vocês aprenderam, aquilo que chamou realmente atenção, né? Vai ter ali mais detalhado, específico, cada um que vocês precisam responder. E daí, mais 5 minutinhos, aí a gente já retorna para cá, e daí a gente finaliza aqui e já inicia às 14h40 as nossas apresentações, tá bom? E para nós termos, então, e recordarmos todas essas jornadas, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou deixar na tela aqui, para que vocês possam se lembrar também dos momentos, né, de acolhida, os momentos que nós estivemos juntos, todo esse acolhimento que nós realizamos no primeiro momento, depois nós tivemos prova Paraná, prova Saeb, entendemos um pouquinho da metodologia, como é diversificada para correção, o método TRI, o método TCT, podemos entender um pouquinho como que funciona isso também, mesmo sendo avaliações externas, mas esse cumprimento de correção sendo diferente. Nós tivemos tanto a análise da paisagem pedagógica 1 quanto a 2, que vieram complementar, então, essa nossa análise de entendermos como que está situada a nossa escola, qual é a realidade hoje, né? O que eu preciso compreender, o que eu preciso avançar, qual que é o meu olhar. A recomposição de aprendizagem, então, é esse olhar exatamente para o Se Liga, onde nós temos que recompor a partir dos níveis de aprendizagem dos alunos, então nós detalhamos ainda mais qual é o nível básico, avançado, intermediário, os layouts da sala, o que isso faz diferença para o momento da aprendizagem, e nas 3 últimas reuniões, nós falamos sobre a gestão de sala de aula, mas também sobre os conselhos de classe final. Toda essa organização que nós temos que fazer, com olhar no Se Liga, com olhar na recomposição, a tratativa para prova Paraná, os olhares, né, para avaliação do SAEB do ano que vem, então, alunos de 8º, de segundos anos, que serão alunos de 9º e 3º, esse olhar nosso já no conselho de classe final deste ano letivo, que fará a diferença para 2025, e essa gestão e essa organização das coletividades, que nós precisamos ter, né? A partir do momento que nós temos isso, nós conseguimos gerir melhor o atendimento das famílias, dos estudantes, sem negligenciar, né, alguns atendimentos, e fazer essa construção efetiva, então, tá bom? Então, hoje o nossa reunião 10 vem exatamente para trazer essa análise de feedback e essa parte do compartilhamento, que serão, então, as apresentações dos colegas, tá bom? Vou ficar quietinha aqui 5 minutinhos, daí vocês podem responder aí o Forms. Eu já postei ele no chat também, tá bom? E o Forms vem trazendo um pouquinho dessa
autoavaliação do nosso processo de aprendizagem aqui no Formadores, tá bom? Fiquem à vontade. Conforme forem terminando, só sinalizem para mim com joinha, tá? Que vocês já responderam.
Lembrem de colocar também as contribuições, tá? Porque a sede, eles estão sempre atentos a essas mudanças, essas possíveis organizações, para que a gente possa melhorar aqui o ambiente também de possibilidades no processo de formação do GE, tá bom? Obrigada, Antônio. Nós vamos para a nossa última avaliação da jornada, tá? Conforme forem terminando, esse primeiro Forms, ele vem fazendo uma avaliação geral, mais específica, geral dos grupos, né, de estudo, e depois esse daqui vem falando mais específica do Pedagogo em Foco, tá? Então, promover a melhoria da aprendizagem, o protagonismo do estudante, por meio da formação continuada, pautada na valorização de saberes, troca de experiências entre os profissionais, então, do nosso estado do Paraná, da nossa educação, é uma missão do nosso grupo. E para isso, nós precisamos saber se foi proveitoso, para que a gente possa, então, recalcular a rota e deixar a sua contribuição avaliando a sua jornada, tá bom? Esse daqui é o nosso último Forms de hoje, então, tanto um quanto o outro. Um valida a presença, o outro, além da presença, também contabiliza a avaliação do processo de vocês, tá bom? Para que vocês tenham, então, esse registro efetivo aqui, né? A força, a voz de vocês nos momentos de estudo. Assim que vocês terminarem, nós já vamos para o próximo momento, que é os combinados da nossa apresentação, tá bom? Para nós iniciarmos aqui.
Encerramos a nossa última avaliação, tudo ok? Coloquem um joinha aí para mim. Estão ainda concluindo. Deixei um tempinho maior. Só para a gente terminar de se organizar. E agora para prestar atenção e registrar também os nossos feedbacks, tá? Então, ao longo do momento de relatar o que nós produzimos na nossa jornada, você vai apresentar a sua implementação, destacar as estratégias aplicadas com os estudantes, e nós vamos aproveitar também esse espaço para refletir um pouquinho sobre as ideias e repensar como a gente pode inovar em sala de aula. E você vai fazer um feedback. Hoje o nosso momento de feedback, ele é um pouquinho diferente, tá? É uma estratégia nova. É o Braille Writing. Quem é inglês vai entender melhor do que eu, mas ele vai ser uma correlação que você vai fazer de estratégia de ideias, tá? Você vai conseguir correlacionar aquilo que o colega fez com a tua realidade escolar. André, como isso? Eu vou compartilhar também para vocês. Na frente de cada nome, prestem bem atenção, tá? Na frente de cada nome, você só vai registrar você enquanto cursista. Então, vamos lá. Enquanto a Adriane vai apresentar, ela não registra nada. Depois ela vai colocar aqui o que que ela achou, como que foi para ela, né? Então, cada cursista vai ter a sua cópia, tá? Para realizar. E vocês vão colocar, então, o feedback para esse colega. Quais são os pontos de destaque da Adriane que te chamou a atenção, que podem ser adaptados para a sua realidade? E você vai construir, então, essa correlação, tá bom? A metodologia está aqui, ó, como ela é utilizada, é essa correlação das estratégias do que você faz enquanto pessoa, enquanto cursista, né, de apresentação aqui, mas correlacionar com a tua prática, tá bom? E vocês vão colocar aqui uma frase só, registrando quais os pontos de destaque dessa prática. Muito bacana, porque na minha escola ainda não tem esse processo de avaliação, não vai estimular os estudantes a utilizarem o protagonismo durante a aula, é um momento de experiência, a professora partilhou, é uma análise crítica daquilo que são pontos de destaques que vão te trazer a realidade, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês esse link, tá? E daí vocês já vão conseguir também registrar. Pode André, falar. você pode repetir? Nós vamos preencher só a segunda coluna, é isso? Sobre o colega. Não, e você a vai primeira preencher. coluna sobre nós mesmos. Isso mesmo, isso mesmo. Na primeira coluna, você vai preencher só o seu nome, certo? Só no teu nome. Como você poderia aprimorar a sua prática para contribuir ainda mais com o aprendizado dos estudantes? Como que você vai poder contribuir, você enquanto cursista, na tua prática, desenvolvendo aquilo que você fez, né? Enquanto implementação. Então, você vai registrar aquilo que você fez, tá bom? E daí, na frente dos teus colegas, aqui nos nomes individuais de cada um, você vai registrar aquilo que você aprendeu com o colega, o feedback que você daria para esse colega, tá bom? Isso daqui é um documento pessoal para que nós possamos aprender com os nossos, né, cursistas, com os nossos colegas de turma. Porque aquela ideia que a Adriane deu é bacana. Para mim adaptar a minha realidade, o que eu ia ter que fazer para dar certo? Tá? Então, cada um vai registrar. No chat, vocês vão colocar, nossa, parabéns, ideia muito bacana, sucesso, obrigada por compartilhar isso. Mas aqui é uma reflexão, é uma autoavaliação daquilo que você, como cursista, já faz, mas aquilo que a prática da Adriane, do Antônio, da Eliane, da Fernanda, vai contribuir para a tua realidade. Deu para entender? Vamos tentar. Vamos tentar? Então tá. Eu acho que sim. Eu acho que não vai ser difícil, não. E
Daí vocês vão realizando esse registro, tá? O que você poderia aprimorar com a sua prática é você. Beleza, você já fez? Olha, nós temos tanto planejamento estratégico quanto relato de implementação. O que você poderia contribuir ainda mais para o aprendizado dos estudantes? Você, Regina. Mas daí do feedback da colega, o que foi feito, que a Adriane fez que me chamou a atenção, que o Antônio desenvolveu que foi legal, que a Eliane apresentou. Então, cada um vai ter a sua particularidade, tá? Esse daqui é o feedback. Feedback. Aí cada um faz a sua cópia e utiliza como, tá? Preferir a sua cópia do Professora, writing. eu estou fazendo de casa, meu Note tá uma benção, sabe? Eu não estou conseguindo nem abrir a minha implementação. Estou aqui pensando como que eu vou entrar nisso aí. Não, fica tranquilo. Eu tento apresentar aqui para vocês, tá? E no momento que... Com respeito, desculpa, gente, eu tô tão nervosa, professora. Ai. Fica tranquila. É porque assim, enquanto a gente conseguir apresentar, beleza. Lembra que o feedback vocês também podem colocar no chat. Mas essa metodologia ativa também é uma ação para nós fazermos como exercício pessoal, para que a gente possa aprender a analisar aquilo que a gente está visualizando da vivência do colega, que pode trazer para a nossa realidade. É só isso, tá? É para que vocês tenham essa análise, essa correlação. Não conseguir registrar no momento? Tudo bem, coloca aqui no chat que também vai ficar registrado. Mas era importante caso consiga, tá bom? Pode falar, Adriane. Pode começar? Você vai apresentar ou eu apresento para você? Eu acho que eu consigo compartilhar, só se for um vídeo do meu filho, daí que depois eu vou pedir. Quantos minutos eu tenho? 6 minutos. Só? Só isso. 6 minutos. 6 minutos para cada, tá? Vou ver aqui agora, meu pai do É céu. porque nós temos os 2 últimos slides, que são os slides finais, que daí vão trazer para nós esse momento importante, para que daí a gente consiga, então, né, finalizar, para todo mundo apresentar. Cancelar. Vamos ver. Janela, será? Tela cheia? Não estou conseguindo pegar aqui o que eu tenho no PowerPoint. Será que eu tenho que já deixar aberto? Tá aberto. Tá minimizado. Tem que ver. Daí, na hora que eu vou compartilhar, ele não sobe. Compartilhar agora. Não é nada disso. Selecione guia. Tela cheia. Janela. Ai, meu pai. Compartilhar. Vê se você consegue. E aí, vocês viram aqui? Agora, eu acho que agora está indo o compartilhamento. Deu certo, Adriane. Está escrito na tela? Deu certo. Relato de implementação. Ah, tá. Vou iniciar então. Bom, boa tarde. Meu nome é Adriane, trabalho como pedagoga no período da tarde. Acompanho 2 turmas de ensino fundamental, segunda etapa do ensino fundamental, 6º e 7º ano. No próximo ano já tem um aumento dessas turmas no período da tarde. Bom, pensando aqui, né, no que eu poderia abordar durante o curso, eu decidi aproveitar o que eu já tinha em mente, o que eu já, de alguma forma, paralelamente, eu já desenvolvia. Então, durante o curso, eu resolvi intensificar e materializar essa ideia aí, tá? Dando mais gás. Então, meu relato de implementação, eu vou ler rapidamente aqui um pequeno texto para já ilustrar a minha ideia. Uma mãe levou seu filho, eu não sei muita pronúncia, tá? Ao Mahatma Gandhi e implorou: por favor, Mahatma, peça ao meu filho para não comer açúcar. Gandhi, depois de uma pausa, pediu: me traga seu filho daqui a 2 semanas. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi olhou bem no fundo dos olhos do garoto e disse: não coma açúcar.
Agradecida, mas perplexa, a mulher perguntou: por que me pediu 2 semanas? Podia ter dito a mesma coisa antes. E Gandhi respondeu: há 2 semanas atrás eu estava comendo açúcar. Bom, então o que a gente tira, né? Eu, pelo menos, tirei dessa frase quando eu tive acesso. É que você só consegue realmente ensinar e, como é que eu posso deixar um legado se você também pratica aquela ação. Né? Então, muitas vezes a gente ensina mais fazendo do que falando, né? E na nossa profissão, como mãe, né, na minha função como mãe, na minha profissão como pedagoga, eu acredito que nosso trabalho, ele faz com que as pessoas possam se inspirar, assim como a gente já se inspirou, né, em alguma pessoa ou em algum pensador, tá? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Então, durante Sim. o curso, eu gostei muito desse encontro, tá? Que é pedagogo, que é a recomposição das aprendizagens. E eu fui vendo, é a 5ª reunião, eu fui vendo os índices lá de aprendizagem, lá, as notas, né? Das avaliações externas e das avaliações internas. E os níveis, né, que cada estudante estava, os descritores, às vezes a gente imprimia colorido os descritores com baixo rendimento, colocava para os professores, tentava dar nota de alguma forma, mas aí a diretora pediu para não expor os estudantes, né, de alguma forma dar um feedback da prova Paraná, e das avaliações externas fazendo, então eu fui pensando nisso, qual é o espaço que eu estava tendo para desenvolver esse tipo de trabalho? Durante as aulas que os professores precisavam se afastar, né? Então, eu tenho meu filho também, que é estudante do 6º ano, e eu comecei a preparar aulas diferenciadas, porque para além sempre quando eu ia fazer na hora de atividade, os professores sempre colocavam um obstáculo, sabe? Não, mas é pouca hora de atividade, isso a gente sabe, é a nossa realidade, né? Claro que a gente precisa de melhores condições, né, de trabalho, ninguém vai negar isso, né? Mas a gente precisa também pensar qual é o nosso propósito no nosso trabalho. Então, eu comecei aqui com as perguntas durante a hora de atividade, que eu tinha que fazer. Professor, quanto tempo cada aula você reserva para trabalhar os descritores? Professor, quais estratégias você tem utilizado? E aquilo ficava recorrente e, para mim, até cansativo. Então, eu decidi, na área de linguagens, quando algum professor faltava, viu, gente? Também tem que colocar quais as minhas condições de trabalho. Poucas turmas, né? O César já trabalhou nesse colégio, poucas turmas, mas exige também, né, César? Exigiu muito ano passado, exigiu também mais esse ano. E esse nível, essa faixa etária. E aí eu comecei a preparar eu mesma a aula diferenciada, porque sempre quando trabalhando de pedagoga, eu nunca deixei de trabalhar como professora também, tá? E aí eu comecei a, além de sugerir também formular essas aulas diferenciadas, tá? Então, aqui tem, né, tem os slides lá do Quinto Encontro, vocês podem consultar, tá lá no nosso Classroom, né? Aqui, o que sugeriria para cada nível, né, tem. Mas também pensando lá pelo final, que rapidamente esse slide aqui, que nós, enquanto eu penso assim, enquanto minha função de mãe, minha pequena está aqui, que ela está com dor no ouvido, coloquei remédio, eu pensei assim, eu não sei se é uma fábula, uma história sobre a mãe desnecessária, e eu acredito que com o passar do tempo, com o meu trabalho, eu vou se tornando aquela pedagoga desnecessária. Em que sentido? Deixa eu interromper um pouco aqui o compartilhamento, que eu não consigo nem ver vocês aqui. Em que sentido? Instrumentalizando esse nosso colega de trabalho, porque tem professor que ele está num nível de trabalho que ele sai lá da sala do 6º ano e vai lá na coordenação desesperado pedindo para mim ir lá pedir silêncio para os estudantes, assim como eu tenho aqueles professores que já se viram. Então, com o passar do tempo, a gente vai se tornando, não é aquela mãe necessária, necessário, não integralmente, que a gente sempre vai estar dando suporte para os professores, mas instrumentalizando esses profissionais. Conseguiram me entender até agora? Que tempo que eu tenho, professora? Sim, 1 minuto só para finalizar. Ai, meu pai, então tá. Meu Deus, deixa eu ver aqui que eu consigo compartilhar mais. Não sei, deixa eu ver aqui. Aí aqui, deixa eu compartilhar. Não vai dar para ficar assistindo os vídeos, vocês estão vendo agora? Deixa eu ver se eu consegui. Tá aqui?
Ó, aqui são as aulas, os arquivos, tá no meu trabalho, eu mandei lá com o link para a professora, tá? Aí, o que aconteceu? Ao passo que eu também desenvolvia algumas aulas diferenciadas, e foi tendo um efeito cascata, os professores também começaram a preparar aulas diferenciadas ao longo do terceiro trimestre. Porque se a gente for pensar no Se Liga, não é só aquela semana estabelecida pela SED, a gente tem que pensar no Se Liga bem antes, né? Com estratégias, porque aquelas semanas, se a gente for assim na prática, ela se torna insuficiente. Então, tem que ter todo um trabalho bem antes, né? Pensando no enriquecimento curricular, na recomposição da aprendizagem, tá? Então, aqui tá, aqui, deixa eu ver se eu consigo lá no Drive. Fica pouco tempo, né? Então, aqui, gente, ó, foram todas as aulas diferenciadas que os professores... Esse meu lado negro aqui, eu posso mandar depois para a professora, foi bem interessante, sobre a questão da ancestralidade genética, que a cor da pele não define. Essa, particularmente, foi eu que implementei nas aulas de arte, porque a professora vinha tendo bastante problema de saúde, né? E eu penso em todos os outros alunos. E, claro, penso no meu pequeno também, que está nessa sala. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar o videozinho dele. Professor, eu passei para você, mas deixa eu ver se eu pego aqui. Recentes. Hoje eu falei, filho, claro que eu fiquei de pegar outros, mas vamos ver se eu consigo aqui. O que você achou das aulas quando a mãe ia na sala? Deixa eu ver se consigo. Que ele é um aluno lá do 6º ano. Vamos ver se eu consigo. Tá bem lento, né? Olá, boa tarde. Meu nome é Murilo. Hoje vim falar um pouco sobre as aulas vagas. Adriane Ferreira de Souza, um pouco sobre as aulas vagas. Sou filho da Adriane Ferreira de Souza e minha mãe, sempre quando tinha aula vaga, ela ia fazer uma aula diferente. E os professores gostaram muito da ideia dela. Então, eles fizeram aulas diferentes e foram muito legais as aulas deles. Gostei muito. Obrigada, filho. Assim, obrigada, filho. Acredito que... A Adriane travou, caiu, gente. Mas que bom, vou esperar ela voltar, que daí a gente faz o retorno, tá? Muito boa a apresentação. Deixa eu relatar aqui. A Regina é a próxima. Regina, você já chegou a apresentar? Não, né, querida? Não, né? Você é a próxima, tá? Professor, eu também vou apresentar hoje, eu não apresentei anteriormente nada, não sei como que é a sequência. Sim, hoje, depois da Regina, tem um trio, que é a Maria, a Grazi e a Fernanda, e depois já é você, tá? Porque a Maria, a Grazi e a Fernanda é da mesma escola, então elas apresentam e depois você. Tranquilo. Eu apertei o botão errado e saí. Conseguiu finalizar o vídeo? Sim. Tá bom. Sim, deu tudo certo. Nós conseguimos ouvir, foi bem claro, ficou bem bacana, tá? Oi, meninas, pode falar. Professora, Oi. nós vamos ter que desligar a câmera agora e não vamos conseguir apresentar porque a gente está no pátio e deu o sino do recreio. E aí tem o recreio do estado e tem o recreio do município. Conseguimos retornar só às 15h30, que é a hora que acaba o recreio, todos os recreios. Tá bom, então, tá? Beleza, a gente vai fechar tranquilo. Aqui, tá bom. E até às 3h30 não conseguimos falar. Tá bom, tranquilinho. Tá bom? Beleza, meninas, obrigada, viu? Adriane, tá me ouvindo? É bem bacana professora. Esse processo, né? Você, além desse olhar com a turma, né, individual, mas também essa preocupação, né, de dar assistência, de contribuir para o processo de aprendizagem, porque a gente sabe que nem disseram, né, no início, a recomposição não pode ser só no momento do Se Liga, né? Essa recomposição ela tem que acontecer durante o trimestre, durante o ano letivo, e são momentos importantes, né, como um auxílio ali no momento onde os alunos estão de aula vaga, né, uma estratégia muito válida para que a escola também não fique ociosa, né? Então, você criou uma estratégia que deu certo, tá bom? Obrigada pelo seu compartilhamento e por esse papel, né, que se faz tão necessário em nossos dias, né? E por essa visão pedagógica que você tem. Mas, assim, lembre-se sempre da importância, né, que nós temos para a escola.
né, como é importante esse nosso processo de acompanhamento, de estarmos juntos, de contribuir, e quão necessária é a nossa prática, tá bom? Um abraço para você e muito obrigada. Regina, fica à vontade, tá? Ok. Então, tá. Boa tarde. Meu nome é Regina. Tá para ouvir bem, né? Bem claro. Beleza. Então, só me avisa se deu para compartilhar já? Deu sim. Beleza. Porque eu não enxergo, eu não enxergo mais só a minha tela. Então, tá. Desculpa. Então, eu sou pedagoga num colégio que este ano se tornou cívico-militar, só para situar, né? E acreditamos que por conta disso houve uma diminuição na matrícula. Antes era de 700, 800 alunos em cada período, principalmente no de manhã, e esse ano teve menos. Então, diminuiu também a nossa demanda. Perdemos, entre aspas, né, mais um pedagogo. De manhã nós éramos um para cada série, e daí esse ano, em vez de 4, ficamos em 3. Então, uma série acabou ficando dividida, digamos assim, para 2 pedagogas. Então, uma ficava com segundo, terceiro, outra para primeiro, outro para nono. Enfim, e o que a gente percebeu desde o início do ano? Eu que peguei, além dos meus segundos anos, peguei mais 2 turmas de nono como ponto de atenção. Nessas turmas de nonos anos de ponto de atenção, também eu vi assim, mais a questão da professora de geografia, dos professores de redação e leitura e inglês, que eram as disciplinas que estavam, né, sendo vistas ao longo do ano, principalmente no conselho de classe do segundo trimestre, que estavam como realmente pontos de atenção, com maiores números de alunos com pontos de atenção. Conversando com a professora de geografia, ela realmente percebeu o quanto ela tinha nas suas aulas muito expositivas, né? E as avaliações dela também extremamente, a gente conversando, discutindo, o quanto as avaliações eram também extensas, as atividades extensas, fazendo com que os estudantes perdessem a motivação para dar sequência ou, às vezes, até iniciar essas atividades. Com os professores de redação, leitura e inglês, às vezes parecia que as notas estavam baixas, mas não que eles não queriam fazer, mas porque eles emperravam no meio do caminho, do processo da atividade. Conversando com os professores, a gente viu o quanto fazendo em grupo poderia melhorar. E realmente houve uma melhora significativa a partir do momento que, tanto no inglês, nas plataformas de inglês, quanto na plataforma de redação, houve uma melhora significativa com a ajuda de um colega, né, trabalhando em grupo, e essa ajuda não era para fazer, essa ajuda era, às vezes, na parte como é que eu vou dizer ali, do processo mesmo do fazer, da plataforma, né? Dava um esbarro lá, parava. Com a professora de geografia, ainda teve uma conversa bastante mais minuciosa em relação à retenção, né? Porque para ela estava muito acirrado a questão. Não, esses alunos precisam reter, esses alunos não dá para continuar. Então, nós precisamos conversar sobre a questão da retenção. Tá? Então, todo esse processo a gente fez realmente uma autoavaliação, não só do professor, como da equipe pedagógica. O
que mais que eu tenho para falar ali? Então, a professora de geografia colocou que ela começou realmente a usar nas suas avaliações enunciados mais objetivos, atividades em grupo, muito pouco, mas começou a usar um pouco mais atividades em grupo, tentou pensar na sala em outras possibilidades de disposição. Os professores de redação e leitura, então, pensaram mais nessa questão de um colega ajudar os outros, mais nessa parte técnica e operacional mesmo do sistema, para que eles não empacassem, não parassem ali. O que mais? Então, acho que era mais isso aqui. Não lembro se eu esqueci alguma coisa, mas é isso. Acho que deu tempo. Obrigada, Regina. E como é importante, né, trazer esse olhar do se liga, da não reprova, desse processo de aprendizagem que o aluno tem, que ele tem que adquirir, né? Eu falo que desde a educação infantil fica tão claro quais são as etapas que o aluno tem que vencer, o que ele tem que ter habilidades para avançar para o primeiro aninho. Tem que contar numeral, tem que saber oralidade. A gente faz o nível silábico, pré-silábico, para identificar a fase, né, da escrita que o aluno se encontra, a fase da oralidade. E, infelizmente, quando chega isso para o ensino fundamental, para o ensino médio, parece que vai se esquecendo, vai se perdendo, e o professor não se atenta mais ao processo de aprendizagem. Ensina o comportamento, ao aluno mal educado, e daí privilegia aquilo que não é necessário para a aula, porque dentro da sala de aula nós temos que ter a aprendizagem, daí vem a gestão, que foi trabalhado na aula passada, que vem falando sobre isso. Se a gente não tiver uma organização das coletividades, uma organização ativa das ações com os estudantes, o horário de ir ao banheiro, os combinados, tudo aquilo que é estrutura básica para um processo de aprendizagem, infelizmente nós não vamos ter. E daí vem essa consciência, né, que a Regina disse, de estar acolhendo o professor, de estar explicando a importância, de quais são as habilidades reais, o que o meu aluno precisa adquirir para estar sendo aprovado, ou que ele não conseguiu ou não atingiu, porque isso acontece, a gente sabe, mas está tudo pautado, a professora fez a atividade adaptada, o aluno não realizou, ela aplicou um se liga, ele não realizou, teve a primeira e a segunda recuperação e ele foi mal, e esse processo avaliativo foi aplicado de maneiras diferentes, com metodologias diferentes. Isso realmente aconteceu? Aí sim, beleza, vamos reter esse aluno, porque ele não teve habilidade, ele não teve interesse. Mas muitas vezes é a birra, ele só dorme na minha aula, aí ele não quer fazer, aí ele não faz, e a gente não tem subsídio para uma reprova, né? Então, nós precisamos criar mecanismos que nos fortaleçam enquanto equipe, para que esse momento realmente seja um momento decisivo, né? Tanto para a vida nossa quanto dos estudantes. Antônio, fique à vontade, querido. Você gostaria que eu apresentasse? Você consegue apresentar daí? Olá, boa tarde. Fique à vontade, tá? Iniciar lá. Prof, pode apresentar para mim, por gentileza, compartilhar, porque eu não vou conseguir, tá? Tá. À medida que eu vou falando, você pode deixar naquela parte de orientações lá, planejar as ações para a implementação do programa Se Liga. Beleza. Se você quiser aguardar, eu vou projetar aqui, daí na hora que tiver na tela, você já começa. Sim. Eu queria ter uma fala bem rapidinha antes da minha apresentação, posso? Fique à vontade. Tem a pedagoga Adriane, né, que fez uma apresentação, e quando eu iniciei a minha vida enquanto pedagogo, ela fazia suporte da equipe técnica do núcleo regional. E é uma pessoa que eu tenho, assim, um grande carinho, uma excelente profissional, e tem me ajudado muito na minha vida enquanto pedagogo, né? Então, assim, quero aqui
de antemão de agradecer tudo que ela tem feito por mim. Ela é uma excelente profissional, é um prazer estar fazendo aqui o curso juntamente com ela e com vocês também, tá? Essa fala minha. Professora, estou pronto, tá? A hora que for, beleza. Tá, o meu aqui também acho que já está destravando ali para começar a apresentar. Tá, joia. Fique à vontade, Antônio. Olá, eu sou o pedagogo César e estarei apresentando a minha implementação. E ela não só vem tratar apenas do Se Liga, né? E eu coloco em minha apresentação, planejar é um tempo de aprender mais, mas eu também quero destacar que o foco principal é o ensino-aprendizagem, a aprendizagem dos nossos alunos, e ressaltar a importância também da recomposição de aprendizagem, assim como a pedagoga Adriane ressaltou lá com os professores, no meu colégio também ressaltei. O que eu coloquei para os professores? Que nós temos que ter em mente que nós precisamos recompor essa aprendizagem e trabalhar a questão da aprendizagem mesmo. Nós não vamos se remeter somente à nota. Claro que se o meu aluno, ele aprendeu, né? Ele fez o Se Liga, ele vai ter uma nota. Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que a grande ferramenta que nós temos ali em mãos é a aprendizagem. Enquanto alguns professores não pararam para pensar que tem que trabalhar a aprendizagem como um todo, que o nosso aluno precisar aprender, vai muitos ficar nesse engodo que é somente o Se Liga para passar de ano. E não é somente isso, a gente sabe que a aprendizagem está aí, né? E uma coisa bacana é que eu trabalhei em paralelo, desde a primeira etapa, que tem lá na parte da primeira etapa, né? Anteriormente que eu trabalhei com minhas turmas, do 7º e 8º ano, e puxando para a segunda etapa hoje, que eu coloquei reuniões com os professores em hora atividade e coloquei para os professores com muita clareza que o objetivo nosso é a aprendizagem dos nossos alunos, é para que eles aprendam, não é somente, olha, vocês precisam passar, vocês precisam garantir os 6 para passar a série adiante, não é isso. Nós precisamos que o nosso aluno aprenda. O objetivo nosso, desde esse estado, é aprendizagem. E também nós temos uma planilha que cada professor preencheu essa planilha para colocar os alunos ali. Tem turmas que o professor abriu para toda a galera participar também, não só ficou aquele um ou outro, né, para estar participando, abriu para todos eles. E começamos a ação. Fui na sala de aula, professora, pode estar passando para frente ali, por gentileza. Ó, o slide 4, que ele diz ali, né, que é a primeira etapa que foi feito. Vem para a segunda etapa após, no próximo slide. Isso. Que aí foi essa primeira parte, foi feita as reuniões, que teve essa ação realizada, né, no preenchimento, e a realização desenvolvida juntamente com os estudantes. O estudante também, ele estava ali participando junto, porque para ele saber o que é esse Se Liga, porque muitos pensam assim, pedagogo, eu vou fazer o Se Liga, eu vou passar de ano mesmo, eu vou conseguir tranquilo, é isso aí, não passar para ele. Mas aquele conteúdo lá atrás que você não dominou, como que o professor vai trabalhar esse conteúdo? Então a gente trabalhou muito junto, os professores assim, foi bem bacana, eu acho que foi um trabalho bem enriquecedor. Teve um professor que começou assim, difícil, mas depois ele viu que realmente a gente precisava sentar junto, amadurecer essa ideia, né? E passar para os alunos com clareza também.
E lá na evidência da implementação, eu coloquei nessa evidência a importância da transmissão do conhecimento, sempre colocando assim para o professor, que o objetivo é transmitir conhecimento, é aprimorar, qual etapa que este aluno está, né, da aprendizagem, será que ele está preparado? Ah, mas esse aluno, como que ele vai lá no 8º ano? Ele vai dar conta? Como que eu tenho que preparar esse aluno? E quando chegar lá, vai ser um trabalho da mesma forma, né? Nós vamos continuar da mesma forma. Nós vamos parar nesse trabalho. E o resultado da implementação, eu vejo que foi primordial, né? O trabalho veio de encontro com a escola na qual eu estou, com a nossa realidade, juntamente com os professores, com os nossos alunos. E as duas turmas na qual eu acompanho assim, cada um tem o seu diferencial, e eu explorei muito o atendimento na hora atividade com o professor. Eu acho que o nosso professor, ele precisa do nosso apoio na hora atividade. E a hora atividade, gente, é um momento tão especial mesmo. Tem professor que ali, quando eu sentava com ele, ele falava assim, cara, como é importante você estar aqui. A gente trocava figurinhas, né? Esse lance que nem a professora Adriane colocou, quando os professores faltam, eu sabia como que estava a turma, o que trabalhar linguagens, o que trabalhar em outra disciplina, e os professores ajudavam muito nessa ponte. E ali a gente pôde também trabalhar a aprendizagem desses alunos neste momento também. Foi assim bem bacana isso, sabe? Aí depois, no slide 8 aqui, não consigo ver. Isso. Por exemplo, eu coloquei umas fotos ali, coloquei, né, em sala de aula conversando com os alunos, juntamente com o professor. Aí tem na sala dos professores, na qual o momento que a gente senta, discute, troca de figurinhas, né? O aluno ali fazendo uma atividade diferente do Se Liga. Os professores puderam trabalhar atividade diferenciada também. Não ficou naquela questão assim que, eu vou somente dar o Se Liga para que você consiga suas notas. O Se Liga foi trabalhado num laboratório de informática, o Se Liga foi trabalhado numa atividade prática, numa conversa com aquele aluno. Tem aquele aluno, por exemplo, que ele não consegue apresentar certas situações ele na escrita, mas o professor pôde trabalhar com ele na questão de, numa conversa, numa roda de conversa. Então os professores exploraram vários meios. Próximo slide. Aí tem um slide de depoimento de um aluno que ele colocou assim, eu achei bem bacana, muito bacana mesmo, que o aluno colocou ali, sabe? Que ajudou muito em conseguir aprender um pouquinho mais. Que antes, no ver dele, o professor não ensinava no ver dele. E esse professor se aproximou muito dessa turma. E esse aluno começou a ver coisas que ele não via. Aí ele coloca que o pedagogo sempre está junto, que o pedagogo está conversando, está ajudando, né? Então, assim, a gente, de certa forma, equipe pedagógica e professor, mostrou outro lado para este aluno. E esse aluno colocou depoimento, ele não quis colocar foto nem nome, que ele ficou com vergonha. Mas eu achei super bacana ele ter colocado isso, sabe? Eu achei muito importante mesmo. Eu acho que o 14, professor, o slide 14 ali. Daqui a pouquinho tá terminando. Tem pouquinho aí tempo? Só um minutinho para você concluir mesmo, tá? Fique à vontade. Tá, joia. Então tem aqui, por exemplo, no slide 14, a síntese de relato de apresentação. Daí eu coloquei aqui as duas turmas, 7º B e 8º B. Para mim, assim, é muito importante acompanhar essas duas turmas. É muito importante, porque, assim, é uma escola pequena também. No período da tarde tem poucas turmas, mas eu coloquei fotos ali. Eu vejo os alunos diferentes. A cada momento eu vejo que eles estão diferentes. Tem bastante avanços? Não tem muitos avanços.
Mas os avanços que eu vi ali foi bem enriquecedor. Ó, o 15 ali, ó, o slide 15. Tem aqui, são muitas fotos, mas eu não pude colocar muitos. Aqui tem professores na hora de atividade, aqui, nós juntos aqui na hora de atividade. Isso. Que os professores trocaram muita figurinha, foi um trabalho muito bacana. Agora, resumindo tudo isso aqui, eu vejo que o nosso trabalho ele não se finaliza. Todos os anos a gente tem que voltar lá de novo, tem que juntar forças de novo. Tem momentos que a gente não tem força? Não temos. Tem momentos que parece que vai desmoronar tudo na nossa cabeça de uma vez. Só que sempre tem aquele aluno que ele nos motiva. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o 7º B, um dia eu falei bem assim, gente, é a pior turma que eu já trabalhei na vida, eu não entendo por que eles são assim. Só que eu digo, ninguém dá aquilo que não tem, e a família deles não tem nada para dar àqueles alunos que nós temos. É uma turma difícil, muito difícil, só que eu vejo que eles estão mudando. Eu quero acreditar que no ensino médio eles vão estar mais amadurecidos. No 8º ano vão melhorar mais um pouquinho. E é assim que a gente tem que torcer, né, para que eles melhorem. E muito obrigado, professor e colegas aí, pelas contribuições que têm sido de grande valia, tá? Obrigado. Obrigada a nós, Antônio, pela sua participação, por esse momento de compartilhar. Como é bacana ver uma escola viva, alegre, né? E como você disse, ainda é um processo, né? Eles não concluíram ainda, não são a melhor turma da escola, não é isso que a gente está buscando. É exatamente esse empenho, essa dedicação, esse cuidado, esse carinho que a gente tem que ter com todos os pais da escola. Parabéns, tá? E principalmente por esse olhar, né, que vocês têm aí das escolas que vocês já trabalharam em parceria, tanto você quanto a Adriane, esse olhar, né, que vocês têm. Enquanto pedagoga, eu falo, pedagogo é humano, né, então a gente nunca vai olhar para o aluno e rotulá-lo como nota, né, como valor, atribuir peso, porque muitas vezes o professor acaba, né, criando esses rótulos, mas a gente tem esse olhar humano, de carinho, de cuidado, e que possa ser um sucesso aí seu ano de 2025, tá bom? Um abraço. A Josi já apresentou, Josi? Você agora? Ainda não apresentei. Fique à vontade, tá, Josi? Daí depois de você, daí as meninas, a Grazi e a Fernanda, e a gente encerra hoje. Você gostaria que eu apresentasse para você te ajudar ou você consegue daí? Isso, faz favor para mim, prof. Apresente para mim. Tá. Pessoal, hoje mesmo as médias já vão ser lançadas, tá? Vocês vão receber a nota na rubrica. É claro que fecha para o próximo ano, aí vocês vão conseguir verificar os certificados, tudo certinho, tá bom? As médias, tanto das apresentações quanto do relato desculpa, o primeiro relato que vocês realizaram, tá? Tanto relato de implementação quanto planejamento estratégico. Já tá tudo com nota, tudo lançadinho. Hoje eu acredito que eu já consigo fechar o livro de vocês, para daí ao final de semana eles sobem nota, para daí rodar para o sistema, tá bom? Mas daí a gente já consegue mandar o feedback para vocês avaliarem daí também, tá bom? Deixa eu colocar aqui. O prof, acho que passa para o slide 5 já direto, por favor. Umas 6 minutos é muito curto o tempo para a gente apresentar, então, direto. Eu vou deixar aqui só para você se apresentar, Josi, e depois a gente já vai para o sim. 6, tá? E assim,
É pouco tempo porque a gente tem muito aluno, né? Muito cursista, porque tem local que se fica todo mundo para apresentar, fica 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos. Você vê que aqui eu falo 5, mas ainda estende 6, 6 e pouquinho, né? 7 a gente consegue tolerar. Mas, assim, é bem apertadinho o tempo, tá bom? Aí depois as meninas, assim que chegarem, aí depois elas finalizam e a gente já finaliza as apresentações de hoje, tá bom? Tá bom. Então, meu nome é Josiane Santos de Assunção Linhares, né? Eu moro em Coronel Vivida, no sul do Paraná. E o meu objetivo, né, que eu escrevi ali, é analisar os fatores que têm causado infrequência nas turmas, pontos de atenção, priorizar as metodologias diversificadas para o SELIC. Pode passar, prof. Eu acho que é o próximo, que esse não escrevi nada. Aí. Turmas, ponto de atenção. Eu coloquei aqui o 9º ano e o 6º ano. Vou começar com o 9º ano. O 9º ano, na verdade, é uma turma assim que eles estão naquela fase que tudo é brincadeira, né? Tudo se torna graça. E eles vêm à tarde aqui no colégio, no PMA. Não todos, mas boa parte da turma, né? E no começo desse ano eu tive bastante dificuldade com eles. A prof reclamava muito sobre o desrespeito, os palavrões, tudo era engraçado. Eles ficavam com o celular na sala às vezes e postavam coisas feias. Aí eu comecei a ficar atenta a isso. Fui lá na sala, chamei a atenção deles, né, organizei a turma e tal. E a professora, a princípio, né, que eu vou ter uma foto dela ali depois para saber quem é ela, falou que estava tudo bem. E o que eu fiz para que essa turma parasse? Eu falei assim, se vocês não melhorarem agora, fiz uma pressão meio que psicológica, né? Se não melhorarem agora, no próximo ano vocês vão estar aqui de novo, no PMA, no contraturno. Então, vocês se esforçam, vão continuar aqui. Eu acho que, vamos supor, do 100%, eu acho que 50% deu uma boa melhorada, né? Então, agora, nesse fim do 2º trimestre, aí a professora passou para mim o nome dos que melhoraram, né, na escola, em relação ao PMA, e a gente organizou um prêmiozinho ali simples, mas a gente organizou 5 prêmios, que foram os 5 melhores, para entregar para eles, para quê? Para motivar, para que eles comecem, né, a buscar mais, a se empenhar mais, né, saber que eles poderiam ter sido, todos eles receber o prêmio, né, que a gente fica disposto a organizar isso, né. Então, em relação à turma dos pontos de atenção, foi o 9º ano. E o 6º ano, na verdade, como eles estão entrando agora no colégio, tem bastante, como eles saem do município e vêm para o colégio, tem bastante alunos diferentes, né? Aí tinha bastante fofoquinha, né, picuinha. E foi um trabalho bem difícil desde o início do ano, mas a gente chegou. Acho que deu uma melhorada, não vi mais reclamação de ninguém falando de ninguém, né? Então, acho que melhorou. E também nós temos a família ponto de atenção. Apenas uma família de um aluno que ontem mesmo eu entrei em contato novamente, na busca ativa com ele, no caso, o aluno, para que ele viesse para a escola, porque ele tem a chance ainda de passar. Então, a gente está rodando ainda o Se Liga, né? E mesmo que acabasse o Se Liga, ainda tem, né, essa semana, a semana que vem, para que ele pudesse fazer os trabalhos, porque por frequência ele não reprova. E a família, no entanto, quem cria ele é a avó e o vô, né? A mãe que tem a guarda legal, nem atende o telefone com a gente, não veio fazer a rematrícula, né? Então, é uma família ponto de atenção. Alunos ponto de atenção, como eu falei, aos alunos do PMA, os faltantes da sala de recurso. Deixa eu ver o que mais. Pode passar para o próximo, por favor? Acompanhamento da hora atividade, acho que no anterior. Esse. O acompanhamento da hora atividade, como a escola é pequena, a gente está praticamente todo o tempo se comunicando com os professores. Os professores chegam, Josi, fulano de tal está fazendo isso na sala, ou não entregou trabalho, né? Ou não veio, faltou no dia da prova. E o tempo todo a gente está ali falando sobre as metodologias ativas dos professores, né? Quando eles têm algo diferente também, eles me chamam para ir lá na sala, para acompanhar o trabalho deles, né? E também eu elogio, né? Porque eu acho que o elogio leva a nossa autoestima, o professor tem mais vontade de estar
na sala, né? Muitas vezes não funciona, né? Mas a maioria delas, eu acredito que está sendo positivo, né? Nosso ponto de atenção aqui com os professores que eu acompanho bastante é a professora nossa de português. Ela tem muita dificuldade em relação a plataforma, todas as plataformas. Agora, final do ano, eu percebi que está mais tranquilo, né? Ela está conseguindo fazer tudo no RCO, mas ainda assim, no pré-conselho feito em sala de aula com os alunos, né, no final do segundo trimestre, ela é o nosso ponto de atenção em relação às aulas entre sala de aula, né? Então, assim, ela já tem, não falando mal de alguns professores que já têm idade mais avançada, mas tem professores e professores, né? Por ser um pouco mais de avançada, ela tem bastante dificuldade. Coloca aqui do ladinho. Bastante dificuldade em organizar a aula, sabe? Em organizar a aula dela, sabe? Ela começa a se perde no assunto e começa a contar sobre a vida dela. Então, assim, ela tem sido nosso ponto bem no auge da atenção aqui. E entrou também 2 professores de educação física. Eles estão ocupando uma licença especial agora, no final do ano, e tem sido um pouco, assim, trabalhoso, por quê? Porque nas plataformas também, eles têm um pouco de dificuldade, os dois. Um deles não tinha nem acesso ainda ao Home Escola, né? Não sei se é de outra escola já que ele não tinha acesso, mas acho que não, porque foi aqui que ele teve o primeiro acesso, né? Então, tem se tornado também os professores de uma ponto de atenção. O professor atual mesmo, ele é muito bom no que ele faz, a gente não está acostumado a ter outro professor, ou professores que não estão fazendo, né, da forma ali. Então, eu estou acompanhando eles e me colocando à disposição também para ajudá-los. Próximo slide, por favor. Sobre a conversa do Se Liga. Desde o início do ano, como esse é meu primeiro ano aqui inteiro, sabe, total, porque ano passado eu fiquei só 2 meses como pedagoga. Esse ano eu peguei praticamente desde o início. Então, aqui, a diretora é outra pedagoga, que já estão aqui há mais tempo que eu, elas, né, foram me orientando desde o início do ano. E desde o início do ano, elas estão falando para os alunos, né, do Se Liga, não é só no momento do Se Liga. E elas falam e comentam que é todo mundo que tem que participar. E foi ali que eu fui aprendendo sobre o Se Liga. Não precisou chegar no final do ano, assim, ficar tão preocupada. E chegou agora ali, elas deram conta, sabe? Eu não fiz muita coisa, eu estou só observando para aprender, né? Elas deram conta. Então, a prática aqui da escola é, desde o começo do ano, já ir falando sobre os assuntos que tem na escola. Não é para deixar para a hora, né? A não ser que seja imprevisto ou alguma coisa que aconteça instantaneamente, né? Também tem nos grupos de WhatsApp, a gente orienta os professores, orienta os alunos, né? Sobre a frequência, sobre conteúdos, sobre tudo, né? Então, na verdade, toda a escola acredito que seja assim também, né? Fala tudo sobre tudo, né? Próximo slide, prof. Próximo. Aí tem as fotos, né, do acompanhamento do Se Liga, com as turmas, os trabalhos que eles estão efetuando. A próxima, por favor. Acho que tem mais um slide dos professores ali, só para vocês conhecerem nossas profs do PMA, que eu também acompanho elas. Essa é a prof de português. Ela é nosso ponto de atenção. Então, aqui tem do lado direito. Vai ter que voltar um pouquinho. Ela é nosso ponto de atenção, então eu coloquei um relato aqui do lado, né, falando também sobre o nosso trabalho aqui na escola, né, e o próximo slide, prof. Acho que tá bom. Do lado direito, eu e a professora do PMA em curso também, e acompanhamento da atividade com a professora de português, que aqui nós somos em 2 pedagogas, né? Agora, no momento, nossa pedagoga da manhã, ela está de atestado, mas ela acompanha a professora de matemática e eu acompanho a professora de português.
Então, para mim, eu tenho muito mais facilidade com o digital, então eu consigo auxiliar a professora de português, ela já está andando, né, com as próprias perninhas já no sistema, isso é muito bom, é uma evolução desde o início do ano, e é isso. Eu acho que o meu trabalho, estou finalizando bem. E eu acho legal que durante as apresentações vocês já vão fazendo a autoavaliação de como foi, né? O Antônio falando, não, olha, olhando para a turma, é bacana. A Adriane, olha, a turma, né, trouxe o relato do estudante, ó, deu evoluída. A Josi também, olha, enquanto, né, atendimento de hora atividade, evoluiu. Então, assim, é bacana que nós também conseguimos construir durante o processo de formação, nós mesmos, enquanto, né, equipe pedagógica, enquanto construção de conhecimento, essa evolução, esse processo. Então, assim, só parabenizar mesmo, né? A Regina também pontuou ali as ações junto aos professores, né? Essa construção da atividade. Eu acho que o Pedagogo em Foco nesse ano veio realmente com esse olhar, com esse foco, porque a gente sabe que enquanto equipe pedagógica é tanta coisa que nós temos para fazer que, infelizmente, esses momentos de qualidade com os nossos professores a gente acaba se abstendo, né? E precisa ser construído para que a gente tenha realmente esses momentos de qualidade, colocar no nosso cronograma da semana, para que esse atendimento seja feito. As meninas já voltaram. Vocês conseguem projetar? Não. Consegue? Acho que é que esse note não é o nosso, então a gente está meio... Não, deixa eu já colocar aqui para vocês. Podem ir se apresentando, falando da escola, que eu vou colocando daqui. O meu nome é Graziela, eu e a Fernanda e a Maria trabalhamos na mesma escola, é uma escola de campo, multianos, tá? Ao total de alunos, nós temos 9 alunos, tá? Desses 9, 5, né? Que é nono ano, né? 5 é nono ano, 4 é nono ano, perdão, e os demais é sétimo ano. Não temos sexto ano nessa escola, porque como é multianos, né? Não conseguimos formar a turma de sexto ano. A nossa implementação foi com o oitavo e nono ano, tá? E a Fernanda vai falar um pouquinho. Boa tarde, eu sou a Fernanda. Na verdade, eu tenho pedagogia, mas nunca atuei como pedagoga até então. E eu participei, nós combinamos, na verdade, participar do mesmo grupo, por isso que eu entrei, mas eu não sou pedagoga. E nós fizemos a atividade juntas, né? Ela como observadora e eu como observada. E, como ela já disse, aqui na Escola do Campo de Vaitinga, com os poucos alunos que temos, porém, cada um com a sua peculiaridade. E aqui, graças a Deus, nós não temos riscos de prova, né? Que é algo positivo, eu creio. E, vamos lá. Pode... Nossa, ela está apresentando. Vou botar aqui para a gente. O objetivo da nosso trabalho foi análise dos indicadores avaliativos, as metodologias e os resultados. No caso, a Grazi me acompanhou, né, principalmente aí nos momentos de hora atividade, com as orientações, né, até mesmo se liga, mesmo nós aqui não tendo tanta necessidade de aprofundar, eu creio, no se liga, porque os alunos são bons. Tivemos também esse momento. E a gente foi, com implementação, a gente fez numa semana onde a gente conseguiu envolver não só a professora Fernanda, mas conseguimos envolver na escola todos os professores, praticamente. Na primeira quinzena, a gente envolveu todos os professores para essa implementação, né? Então, assim, algumas fotos faltou a gente colocar, porque a gente não conseguiu colocar. Na verdade, nós esquecemos de ir tirando as fotos conforme, né, ia acontecendo as coisas. Então, ali nas evidências, até estava comentando aqui com a Grazi, né? Falei, gente, mas eu coloquei aqui a paisagem da escola nas evidências, o que tem a ver? Mas é para vocês poderem conhecer um pouquinho do ambiente aqui que nós trabalhamos, e porque também faltou,
essa questão das fotos, porque nós esquecemos mesmo de ir tirando. Conforme a gente ia fazendo as atividades, a gente foi, aqui o horário é um horário diferenciado, vocês podem ver o horário do lanche aqui também, já é diferenciado. Que é tudo diferenciado. E aí a gente estava com um processo de reforma, então ficou meio complicado para que a gente pudesse fazer essa implementação aqui, até mesmo por tirar as fotos, né? Essas imagens aí, um pouquinho do trabalho que foi desenvolvido na primeira quinzena de novembro, né, sobre a consciência negra, que foi o período que eu creio que todas as escolas trabalharam esse tema, imagino eu. E aí duas fotos de uma das atividades da minha disciplina de língua portuguesa, que são preconceito linguístico, que muitas vezes nós nem sabemos que são, né, palavras que nós falamos no cotidiano, por exemplo, a coisa tá preta, mercado negro, então são expressões que nós utilizamos aí no dia a dia e que nós nem sabemos, muitas vezes, que são um tom pejorativo, né? Aí, faltou a imagem. Aqui pode colocar aquela da escola, tá? No caso, esse relato é o meu, que, né, porque a implementação realizada por mim foi como professora, tendo em vista que eu não sou pedagoga, tenho pedagogia, mas não atuo como pedagoga, acompanhada pela pedagoga Graziella. No caso que a gente não tem IDEB, tá? A nossa escola ela não tem IDEB, a gente não nem tem SAEB. Nem SAEB, tá? Então a gente não Então tem... esses dados para a gente analisar esses dados, pra gente analisar, a gente não foi possível por esse motivo, tá? A gente só tem mesmo a prova Paraná, que é o que a gente consegue analisar, Brasil, e no mais, assim, a gente não consegue, e assim, no desenvolver no cotidiano da gente aqui na escola, né? Da escola, meu Deus. Gente, se tiver algum erro aí, que eu já estou observando que tem, desconsiderem, porque sexta-feira que nós fizemos a digitação e estava sem internet, estava uma loucura, e eu consegui fazer. Imagina, meninas. Já era 10 e tanto da noite, né? Então, professor de erros, aí foi complicado. Mas... Que bacana. E, assim, só para entender um pouquinho melhor o processo da educação aí, né, na escola de campo, ela é menor, né, como vocês disseram, essa grandiosidade de ter avaliação de SAEB e tal, então o alcance com as famílias, com os professores, né, a rede, ela fica um pouquinho mais fácil de alcance, né, entre vocês, até para a compreensão dos estudantes. Sim. É tudo, né? Tudo muito juntinho aqui, porque são poucos alunos. Aqui, na verdade, assim, o município e o estado é junto, então, assim, os horários são diferenciados, a gente tem que se adaptar aos horários também do município, então é bem difícil aqui, é um trabalho assim. Temos 6º e 7º na mesma sala, 8º e 9º na mesma sala. E esse ano, igual eu te falei, não temos o 6º, né? Então, mas o 8º e 9º a gente tem que fazer aproximação de conteúdo o máximo possível, né? Tem conteúdo que não dá, mas se conseguirmos, a gente tem que fazer aproximação para envolver as duas séries, né? Temos um aluno autista também, né? Que a gente tem que ter uma atividade diferenciada com ele, né? Mas no mais é isso. Parabéns, meninas. Eu falo assim, grande ou pequeno, colégio, escola, sempre dá trabalho, né? E que bacana, né? O que vocês exercem aí mas cada um na sua especificidade, né? E aí você tem que trabalhar conteúdo, às vezes, diferente, quase que no mesmo momento. E para uma turma entender que é o momento da outra, às vezes não é fácil, mesmo sendo poucos alunos, às vezes não é fácil. Então, você está ali naquela explicação, estou explicando conteúdo lá para o 8º ano e o 9º está fazendo atividade. Aí eles interrompem, estou lá no meio da explicação, professor, como é que faz aqui? Eu não estou entendendo essa atividade. Né? Então, tem todas essas... Mas, no fim, dá tudo certo.
Meninas, eu gostaria só de agradecer. Alguns já saíram, né? Porque a gente já bateu aí o nosso horário, mas eu esperei até o finalzinho para apresentar o de vocês. Agradecer, tá? Por este momento de partilha, pelos momentos de compartilhamento que nós tivemos durante o nosso terceira jornada. O nosso grupo acho que foi muito proveitoso, significativo, né? E que a gente possa abrir novos caminhos para a nossa educação, para que o ano de 2025 seja um ano abençoado, tá bom? Não sei se no próximo ano estarei como professora, né, formadora, mas espero encontrar vocês, né, quem sabe aí nas pedagogias da vida, nos cursos, tá? Quem sabe a gente possa ser cursista juntos. Um abraço, obrigada por tudo, obrigada pela presença de vocês, pela participação e até 2025. Não sei.